Olá, que bom ter a sua companhia mais uma vez no programa Está Escrito. Uma das coisas mais maravilhosas é o poder de transformação que a Palavra de Deus tem. E para lhe motivar a estudar a Palavra de Deus, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas. São 3 CDs apresentados por Cid Moreira. Você pode ouvir no carro, no seu computador, no aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br. Você ainda pode escrever para a Caixa Postal 7, CEP 12300-970, Jacareí, São Paulo. Ou preencher o formulário online em nosso blog, novotempo.com/estaescrito. Estamos esperando por você. Foi a lei de Deus abolida? Jesus veio para nos dar outros mandamentos? A lei de Moisés foi apenas para o povo judeu? Pelo nível das perguntas, você já pode imaginar como está polêmico o programa Está Escrito de hoje. Mas Ivan Saraiva promete responder pela Bíblia a todos os questionamentos sobre a lei de Deus. Esta é a série Nisto Cremos. E o tema de hoje, Cremos na Lei de Deus. Fique conosco, o Está Escrito começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série Nisto Cremos. Hoje, cremos na lei de Deus. O Está Escrito recebe você mais uma vez na certeza de que Deus tem dirigido a nossa vida. Com esta série Nisto Cremos, temos voltado ao Evangelho e compreendido os sonhos, os planos de Deus para todos aqueles que querem de fato viver o cristianismo. Hoje estaremos apresentando um tema muito relevante para todos nós. Estaremos falando a respeito da lei de Deus. Vocês sabem que dentro do protestantismo existe uma luta muito grande. Pessoas que afirmam que a lei de Deus foi abolida na cruz do Calvário e existe um outro grupo afirmando que a lei de Deus é eterna. Como então sabermos com quem está a verdade? Quem está ensinando de fato aquilo que a Bíblia diz e aquilo que o cristianismo de fato ensina durante toda a sua história, durante todos os séculos? Bom, é impossível viver civilizadamente sem leis. Pare para pensar, reflita, tudo ao seu redor tem leis. Um supermercado, por exemplo, precisa de leis para os funcionários, para os clientes. Quantas vezes você já não esteve na praia e aí então o indivíduo colocava assim: é proibido entrar nesse supermercado sem camiseta? É uma lei, é uma regra. Existem outras tantas regras dentro de um supermercado. Uma cidade, um país, uma loja, carros, um clube, tudo tem regras. O indivíduo que entra em um supermercado, em uma loja de carros, em uma igreja, tudo tem regras. Na sua casa tem regras. Infelizmente, a gente sabe que até mesmo o mundo do crime tem as suas leis, as suas regras, as suas normas, porque é impossível você constituir sociedade sem leis, sem regras e sem normas. Agora, por que você acha que Deus não teria sua lei para reger todo o universo? É claro que Deus tem suas leis, e as suas leis precisam estar claras, porque é claro para você e para mim, se eu tenho meu filho e ele desobedece, ele só pode desobedecer se ele conhece uma regra ou uma lei e ele quebra esse mandamento ou essa norma que eu dei a ele. Não há desobediência sem que haja transgressão de uma lei. Para que exista a desobediência do meu filho, eu preciso primeiramente ter dito a ele que aquilo não deveria ser feito. Quando eu e você falamos a respeito de pecado, estamos falando da transgressão da lei.
Ora, se eu escolho acreditar que a lei de Deus foi abolida, eu estou dizendo, por consequência lógica, por dedução, de que não existe mais pecado. Vamos entender então e compreender a lei de Deus. Você já teve a oportunidade de ler toda a lei de Deus? A que lei ou sobre que lei estamos falando? Bom, a lei moral de Deus foi escrita pelo dedo de Deus. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Ele, o autor, e todos os profetas e apóstolos, os escritores. Mas nos 10 mandamentos, Deus escreveu com o dedo dele cada uma dessas palavras. Agora, você precisa ler os 10 mandamentos para entender a importância deles para a sua vida e para a minha vida também. Por isso, se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la no livro de Êxodo, no capítulo 20, do verso 3 até o 17, nós encontramos ali todos os mandamentos da lei de Deus. Vamos então para o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento. Não matarás. Sétimo mandamento. Não adulterarás. O oitavo, não furtarás. O nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento, não cobiçarás. Acho que você teve uma ideia dos 10 mandamentos de Deus. A gente deu uma resumida nesses mandamentos, mas você pode ler ele na íntegra na sua Bíblia. Em qualquer Bíblia, você vai encontrar ali os 10 mandamentos no livro de Êxodo, no capítulo 20. Bom, quando eu tenho a plena convicção de quais são os mandamentos de Deus, eu preciso agora ir um por um percebendo, tenho cumprido esses mandamentos, esse mandamento especificamente eu tenho cumprido, e esse outro também tenho cumprido, esse eu estou falhando, então eu preciso rever meu estilo de vida, minhas decisões pessoais. A lei de Deus, ela reflete o caráter do nosso Criador. Quando alguém diz para você e para mim que a lei de Deus foi abolida, é o mesmo que dizer que Deus foi abolido da minha vida. Porque todas as vezes que eu compreendo a lei de Deus, eu percebo que a lei nada mais é do que a manifestação do próprio Criador. Aliás, o apóstolo Paulo disse que o mandamento é santo, justo e bom. Perceba, se Deus é eterno, a lei é eterna. Deus é perfeito, a lei é perfeita. Deus é bom, a lei é boa. Deus é amor, a lei é amor. Deus é justo, a lei é justa. Deus é santo, logo também encontramos santidade na lei de Deus. Mas você acredita que existem pessoas que acreditam que essa lei foi abolida, descartada, anulada? Como pode um indivíduo imaginar que aquilo que Deus escreveu com o seu dedo e que deixou com tanto carinho essa lei para regermos a nossa vida, e Ele colocou essa lei para reger a vida do universo, simplesmente foi abolida? É como se você acordasse num dia e descobrisse que a partir daquele momento todas as leis de trânsito estavam abolidas. Como você iria conseguir ir para o trabalho? Impossível. Já imaginou? A lei da gravidade, a partir de agora, não existe mais. O caos iria se estabelecer em todo o planeta Terra. Da mesma maneira, a lei de Deus, ela não pode ser abolida. Porque se ela for abolida, sabe o que irá acontecer? O caos dentro do cristianismo. Sem lei significa que eu posso matar, que eu posso adulterar, que eu posso roubar, e o cristianismo simplesmente entenderá tudo isso como normal, como correto, não é lei. Ora, o pecado é transgressão da lei. Eu tiro a lei, destrói o pecado, não existe mais pecado. Agora, se não existe mais pecado, é aquela velha história. Se não existe mais pecado, então por que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário? Para perdoar que pecados, se não existem mais? Uma vez que não existe lei, não existe transgressão dela.
É por isso que eu e você precisamos refletir muito sobre esse assunto. Se existe alguém dizendo para você que a lei de Deus foi abolida, não acredite, porque esse conceito não é bíblico. Nós não encontramos isso na Bíblia. O que muitas pessoas confundem é o fato de que no Antigo Testamento existiam várias leis. Existia a lei cerimonial, leis de saúde, existia a lei moral, que é essa que nós acabamos de ler. Existiam leis civis. Agora, a lei moral, ela nunca foi abolida. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, simplesmente a lei cerimonial, que era aquela onde se matava um cordeirinho, ela deixou de existir. Por quê? Porque matar o cordeirinho sem mancha representava quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, eu e você não precisamos mais sacrificar cordeiros a Deus. Agora, isso nada tem a ver com a santa lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus e entregue para Moisés no Monte Sinai. Essa lei, a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, ela continua vigente, ela continua clara para todas as pessoas. Essa lei jamais foi abolida, porque essa sim reflete o caráter de Deus, como vimos nesse programa. Por isso a lei de Deus continua em vigor em nossos dias. Com essa lei o universo é regido, com essa lei toda a humanidade deve viver. Nós não podemos dizer que Deus simplesmente aboliu aquilo que Ele não aboliu. Essa lei foi escrita em tábuas de pedra, simbolizando eternidade, perpetuidade. Pense também na seguinte situação. Existem pessoas que, ao invés de abolirem a lei, elas simplesmente mudaram a lei. Você aceitaria isso? Alguém que mudou a lei de Deus? Imagine que você deu uma ordem para o seu filho. E essa ordem fica clara na mente do seu filho. E ele vai para a escola e um professor, um monitor, contradiz a sua ordem, muda a sua ordem, muda o seu mandamento, e o seu filho agora passa a obedecer o professor, a professora, o monitor. Como é que você vai se sentir em relação ao seu filho? Eu tenho certeza que você vai falar assim: filho, o que eu disse a você é o que eu quero que você cumpra. Não importa o que os outros estão dizendo. Eu falei para você não fazer tal coisa, não importa se alguém fale para você que você pode, não pode, acabou. A mesma coisa é com a lei de Deus. A mesma coisa. Se Deus orientou esses mandamentos, ninguém pode abolir esses mandamentos e ninguém pode mudar esses mandamentos. Não importa. Olha, eu sou aqui o orador do Está Escrito, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e agora eu quero mudar a Bíblia. Eu posso? Claro que não posso. Porque o indivíduo é um grande líder religioso, porque uma igreja não é uma pessoa que está mudando. Vamos, como igreja, mudar o mandamento de Deus? Pode? Não pode. A lei de Deus é imutável. Deus não muda, o seu caráter não muda. É por isso que não somos consumidos, diz a Bíblia, porque Deus não muda. Agora, se Deus não muda, se a sua lei não muda, se ela não pode ser abolida e não foi abolida, por que tantas pessoas não cumprem integralmente os mandamentos de Deus? Essa é uma pergunta que precisa da nossa reflexão. Eu espero que hoje você entenda que a lei de Deus está em pleno vigor e que é sua obrigação, como é minha também, observarmos todos os mandamentos de Deus. Cris, muito obrigado por ter vindo aqui. Está Escrito. Cris, você sempre foi uma boa cristã, né? Sempre creu na doutrina católica, vivia essas crenças, buscava a Deus nessa religião e você mudou de religião. A pergunta que eu faço agora para você é: por que você mudou? Eu sempre procurei muitas respostas e sempre procurei também estudos sobre a Bíblia e nunca consegui encontrar. E um dia eu comecei um estudo bíblico e fui aprendendo muita coisa. Inclusive, muita coisa que eu aprendi no estudo bíblico ensinou coisas sobre a própria religião católica que eu não entendia, que eu comecei a perceber na Bíblia. Mas aí teve um dia que chegou o estudo dos 10 mandamentos. Certo. E aí aquilo eu comecei a comparar o estudo que já tinham me dado em termos de quais eram os 10 mandamentos e o que estava escrito na Bíblia pelo próprio dedo de Deus.
e me chocou, porque eu aceito assim, interpretações diferentes da Bíblia, por isso existem tantas religiões, mas eu não aceito que mudem. E ali existe uma mudança, né? Completamente diferente do que estava escrito por Deus na Bíblia. E foi naquele momento que eu deixei de ser católica. E isso em algum momento te fez se sentir decepcionada, ou magoada, ou traída? Que tipo de sentimento você teve quando você descobriu que os 10 mandamentos da Bíblia eram diferentes dos mandamentos que você aprendeu desde a infância? Foi uma decepção. É uma coisa que eu me lembro assim, que eu fiquei decepcionada, porque, como eu tinha dito assim, a interpretação eu até aceito. Agora a mudança não, você mudar, tirar palavras, como está escrito inclusive no final de Apocalipse, não é para ser mudado uma palavra dali. E eles tinham mudado a parte mais importante no meu ponto de vista, que era os 10 mandamentos que Deus escreveu. Porque esse é o único texto na Bíblia, né, que Deus escreveu com o próprio dedo. Exatamente. E esse que foi alterado, mudado, e é diferente daquilo que nós encontramos na Bíblia. Agora eu imagino, né, você católica desde pequenininha, batizada na infância, né, pequenininha ainda, bebezinho, reação da sua família ao você mudar de religião, não é fácil? Não é fácil, alguns aceitaram melhor, outros nem tanto, mas o que eu percebo muito é assim, as pessoas estão numa zona de conforto com relação à religião, eles nascem numa religião e ficam naquela religião, eles não procuram saber sobre outras coisas, outras religiões, ou até sobre a própria Bíblia que eles creem, né? Então, o que passa para mim é que eles têm medo da verdade, de descobrir uma verdade que eles não querem mexer naquilo, deixa que tá bom do jeito que tá. Hoje está mais tranquilo? Há quanto tempo você se batizou na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Fazem 3 anos. Como está a relação? Excelente, eu continuo estudando a Bíblia, continuo aprendendo, ainda tem muita coisa para aprender, mas eu vejo que assim, trouxe muitos benefícios para a minha vida, tanto a própria Bíblia em si, todos os ensinamentos, quanto a religião, porque segue a Bíblia, e isso que foi importante. E hoje o que representa a lei de Deus, né, que foi a pedra de toque, né, foi um momento onde você se despertou para a possibilidade de até mudar de religião, como você de fato fez. Hoje, o que a lei de Deus representa para você, onde ela está encaixada no teu coração? Está encaixada no meu coração e na minha vida inteira, porque assim, eu continuo estudando, aprendendo, mas o que eu sigo e não abro mão realmente são os 10 mandamentos em todas as áreas da minha vida. Então eu procuro seguir fielmente o que Deus pediu para a gente. Então, disso eu não negocio com ninguém. Obrigado, Cris, pelo seu depoimento. Tenho certeza que muitas pessoas estão passando talvez por uma situação parecida com a sua, né? Devo mudar, não devo mudar de religião? Essa questão da lei de Deus é tão significativa e importante. Obrigado pelo seu depoimento. Obrigada a você. Eu acho que ficou claro para você e para mim. A Cris é uma pessoa sincera, como você e como eu, que viveu a vida acreditando que estava fazendo exatamente o que Deus queria, seguindo sua palavra. Mas houve um momento onde ela percebeu que não era bem assim. E ela abandonou sua antiga igreja para se unir àqueles que guardam todos os mandamentos da palavra de Deus. Eu espero que você faça o mesmo. Mais do que isso, Deus espera que você faça o mesmo. Reflita no programa de hoje. A sua igreja guarda os mandamentos de Deus? A sua igreja ensina você a guardar todos os mandamentos da lei de Deus? Ela ensina que a lei está em vigor, que ela jamais poderá sofrer qualquer tipo de alteração e que nunca foi abolida? Eu espero que sim. Se não, eu acho que é hora de você começar a rever muitas coisas e a pensar se o lugar onde você está frequentando é o lugar onde Deus quer que você esteja. O Quarteto Arautos do Rei irá cantar agora. Enquanto eles cantarem, eu espero que você tome a sua decisão. Converse com Deus, eu tenho certeza, Ele irá orientar você. Cada dia um novo dia pra você recomeçar e buscar de coração
o Senhor, apoiando no futuro, tropeçando no passado, mas andando e clamando por perdão. Não importa o pecado, não importa o pecador, Deus se aceita se você permitir. Se o Espírito falar, deixa a salvação entrar. É agora, não há tempo, tome a cruz. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Se você não vê motivos pra sua vida continuar, se você se acha indigno para Deus, este é o seu momento, não o deixe escapar. Não demore, venha a Cristo sem tardar. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Bondoso Pai, nós queremos cumprir a Tua vontade na nossa vida. Se existe alguém, ó Deus, querendo cumprir os Teus mandamentos, querendo guardar a Tua lei, querendo reconhecer o Senhor na Sua lei, por favor ajude o Pai, para que ele possa viver a plenitude do conhecimento bíblico
na sua vida pessoal. Entregamos a vida de todos os teus filhos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E então, você achou interessante o programa de hoje? E pensando em você que deseja crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas. São 3 CDs apresentados por Cid Moreira. O curso é todo em áudio, assim você pode acompanhar em sua Bíblia enquanto ouve. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br. Você pode também escrever para a Caixa Postal 7, CEP 12300-970, Jacareí, São Paulo. Ou através do nosso blog, novotempo.com/estaescrito. E lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Cada dia um novo dia pra você recomeçar e buscar de coração o Senhor.